Olá! Aí, boa tarde, Camilinha. Como é que você tá, E querida? aí? Eu tô ótima, graças a Deus. Vim a tempo, né, Gui? Não, em cima da hora. Isso que é ser pontual. Eu, eu tava numa videoconferência, aí eu já deixei avisado, eu falei só, ó, 5 para as 3 eu tenho que sair, qualquer coisa a gente alinha depois, que eu não posso atrasar, que eu tenho uma live e vai lá correndo me assistir. Não, a gente sabe quanto a sua vida, né, é corrida, quando a pessoa, né, quando o profissional é bom de serviço, é procurada, assim, vamos colocar, está em evidência, está à frente do mercado, a agenda é sempre cheia. Eu fico feliz demais de poder estar dentro dessa agenda, né? Ah, com certeza, Gui, você tem espaço no meu coração. Na verdade, eu estou muito agradecida. Obrigada pelo convite, viu, Gui? É sempre um prazer estar aqui com você, você sabe, né? Não, eu Te fico feliz agradeço demais. imensamente. Eu fico feliz demais de trazer pessoas como você para bater um papo com a gente, porque você tem um know-how muito bom, você tem um dom, o domínio do conhecimento sobre a nutrição esportiva, a nutrição que vai de encontro, né, à realidade das pessoas. E na semana do emagrecimento não poderia faltar, claro, a nossa Nutri preferida, a Nutri predileta. Gente, meu coração, semana passada, para quem não sabe, né, Gui, eu ia dar uma live com o Guilherme na quinta, não era, Gui, ou na quarta? Na quinta. É na quinta-feira, na semana passada, e eu fui hackeada. E aí eu falei, meu Deus! Não, eu tinha agendada com você uma live, mais 2 outras lives aí, né, que me convidaram. E eu falei, meu Deus, tá tudo, não sei quando, que eu não sei nem se eu vou conseguir recuperar minha conta, né? Mas graças a Deus eu estou aqui de volta. E aí no último dia, fechando aqui com você, muito feliz. Não, nada é por acaso, né? E como a gente tinha falado anteriormente, quando você me mandou sobre a questão da sua conta, calma que vai dar certo. Tem um propósito em cima disso, calma que vai dar certo. Pessoas do bem sempre superam essas pessoas, né, que querem dar uma de espertos, querem sobressair ao próximo. Bom, recebemos muitas perguntas, viu? Muita Bom pergunta. demais, adoro. Ô Gui, você me perguntou, né, pra gente falar alguma coisa sobre emagrecimento. E tem muita coisa. Eu até falei assim, 1 hora vai ser muito curto. Eu amo falar, né? 1 hora vai ser curto demais pra gente falar tudo sobre emagrecimento. Mas eu acho que a gente pode até dar uma introduçãozinha sobre quarentena, frio, inverno, aumento de apetite, né? Tipo assim, o que a gente fazer, como a gente se organizar para não deixar esse momento que eu falo que as nossas emoções já falam mais alto, né, Gui? Porque querendo ou não, a gente ainda está em tempo de isolamento, as coisas ainda estão muito difíceis e a gente tende a também alimentar, uma coisa que eu falo, pessoal, que a fome não é somente, a gente não se alimenta somente pela fome real, aquela fome que a gente sente aquele buraco negro no estômago e fala, nossa, minha barriga tá roncando, eu tenho que comer, tô com enxaqueca. Não, a gente come muito mais por outros tipos de fome. Né, a fome emocional, a fome comportamental, a fome social. Então, se a gente deixar nesse tempo a gente comer mais por esses tipos de fome, sabe, Gui? É aí que a gente vai começar a usar a alimentação como gatilho para as nossas emoções. E é onde a gente não pode, por isso que eu falo que a atividade física é tão importante, para a gente ter outros gatilhos, para a gente tirar essa ansiedade, para a gente alimentar essas outras fomes emocionais. Por isso a importância da gente manter uma rotina, tá, Gui? Então, assim, eu meio que quero, acho que é interessante a gente dar essa pincelada, porque emagrecimento envolve uma série de coisas, né? Emagrecimento, aqui eu falo assim, que é como se fosse uma roda de que vários aspectos a gente tem que olhar. Não só, é claro que a alimentação é uma parcela muito grande no impacto que vai causar sobre o seu emagrecimento. Porque a gente sabe que tem a primeira lei da termodinâmica, né? Se você come mais do que você gasta, você vai estocar. Mas somente a alimentação, Gui, ela não é suficiente para que haja uma transformação.
tá? Então a gente tem que ter uma mudança comportamental, a gente tem que ter uma mudança de estilo de vida, a gente tem que fazer atividade física, gente, gostando ou não gostando. O prazer pela atividade física, ela é consequência, ele vai vir depois. Eu falo assim, Gui, que é muito importante que primeiro a gente faz por disciplina. E a motivação, ela é um segundo fator. Você não faz porque você está motivado. No primeiro momento, as pessoas te procuram, né? Ou me procuram, porque já pensa na transformação, entendeu? Fala assim, nossa, eu vou procurar o Gui porque eu quero ficar sarada. Então, isso, no momento, motiva a pessoa, mas ela dura muito pouco. Então, não é uma motivação que vai perdurar. Então, ela não vai ser suficiente para te manter na atividade física. Então, você não tem que depender da sua motivação para fazer, tá? Geralmente, você tem que fazer por disciplina. Esse é o grande sacada, esse é o grande segredo. Então você tem que fazer porque eu preciso, né? Então eu falo que tudo na vida, Gui, são perdas e ganhos, né? A gente tem uma balancinha de perdas e ganhos. Então a partir do momento que você está aqui nessa live, é porque isso importa para você, ponto. Né? Você pretende mudar de vida, você pretende comer mais saudável, você quer emagrecer, você quer que agora seja diferente, né? Então você tem um objetivo e aí você tem que colocar na balança o que eu vou ganhar fazendo atividade física com lepre, o que eu vou ganhar fazendo uma reeducação alimentar, me cuidando, me alimentando melhor, eu vou ganhar saúde, eu vou ganhar autoestima, eu vou ganhar um guarda-roupa novo, eu vou ganhar mais elogios, vou ser mais amada, né? Me sentir mais... Porque eu falo assim, pra gente ser amada, a gente primeiro tem que se amar. Então, quando a gente se permite se amar, a gente recebe o carinho do outro, né, Gui? É incrível, gente. O relacionamento melhora sim. Relacionamento com o cônjuge, com a namorada, com o namorado, enfim, com qualquer pessoa. Porque você está se amando mais. Então, você está mais aberta a receber o amor. Isso é muito importante. Então, Gui, quando você alinha isso tudo, né? Quando você fez esse quadrinho de ganhos, você vê que há perdas, né? Então, a perder o seu tempo mais ocioso, né? Perder 1 hora de sono porque você vai ter que se levantar mais cedo, perder aquele momento gostoso, de, às vezes, ter uma alimentação social numa quarta-feira que você vai ter que pôr regras e limites, sim, tá? Porque você agora, então é tudo perdas e ganhos. Então, quando você entra nessa balança, Gui, fica mais fácil você ter um caminho, um percurso, entendeu? Então, a gente tem que ter, eu falo assim que o segredo de um sucesso, de um emagrecimento com sucesso, é você ter um bom planejamento. Essa é a diferença de um bom profissional. Sabe, Gui? Então, quando você alinha com o seu aluno e eu alinho com o meu paciente, que todos que vieram até aqui, pessoal, é sério, eu atendi, eu acho que 1% na vida, e olha que eu atendo faz muito, desde 2008, 1% são aqueles que falam, Camila, é a primeira vez que eu tô indo numa nutricionista, a primeira vez que eu tô tentando emagrecer, todos já tentaram de tudo, e acham que você é a última esperança. Não é, Gui? Com você também acontece isso, né? Ai, agora vai ser diferente, não é, Gui? Eu tenho certeza! Não, e interessante do que você falou. Ontem eu bati um papo com um cliente, porque tá muito relapso, tá assim, não querendo fazer treinos online, e a gente tem que se adequar a esse novo cenário que a gente está vivendo, e a gente fez a pesagem. E nessa pesagem, o peso, há 1 ano e meio, ele perdeu 2 quilos. Só que, claro, mudou vários comportamentos, melhorou muito a rotina, mas mesmo assim tem alguns gatilhos mentais que aí entra essas fomes que você acabou de falar. E interessante que eu não tinha falado nada ainda sobre o peso dele. Ele falou, mas eu sei que a culpa é minha. Eu tenho certeza disso. Ainda bem que a culpa, você sabe que a culpa é sua, porque a culpa não é minha. É igual você falou, as pessoas passam por vários profissionais e não entendem que a necessidade é comportamental. Porque é o princípio de Pareto que eu estou falando muito nessa semana, 20% treino de dieta, 80% comportamento. E é interessante, Camila, que em 2009 eu conheci a Roda da Vida. Em 2009 eu amo ela. Lá em Santos. E através disso eu comecei a ler muito sobre comportamento e a gente desenvolveu a roda do emagrecimento. Que algumas pessoas ainda não têm essa clareza, tanto algumas não, né? São muitas pessoas, porque a gente está vendo os números aí.
E pelo cenário que a gente está vivendo, a quantidade de pessoas ansiosas, as pessoas depressivas, o quanto aumentou a ingestão de remédio para sono, enfim, são números muito alarmantes que faz com que a gente comece a repensar nossas atitudes. Pensar de uma forma diferente para atingir algo lá na frente diferente, né? O Gui, o que você falou é exatamente isso. Então, assim, olha que interessante você falar dessa parte comportamental, porque a gente consegue meio que diferenciar. O processo de emagrecimento, ele depende de algumas variáveis. Então, quando a gente fala em perda de peso e emagrecimento, a gente tem que dar, querendo ou não, um choque metabólico. Por isso que a dieta ela é muito individual, tá? Então, você tem sim que prestar atenção por qualidade dos alimentos, priorizar a qualidade. Você tem que, sim, diminuir a quantidade, não comer menos do que você gasta, mas comer o suficiente, menor do que o seu gasto energético total, para que você realmente oxide gordura, né? Queime a sua reserva, tá? Então tem que ter uma diminuição da ingestão calórica, tem que priorizar a qualidade e é interessante as estratégias de dieta para que dê um choque metabólico, porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, gente, vocês vão ter os mesmos resultados, tá? Então são estratégias nutricionais. Tudo isso, tá? Quando a gente faz isso, adequado a um perfil hormonal favorável à perda de peso. Tá? Então, eu sempre faço essa analogia que fica mais fácil das pessoas entenderem. Então, não adianta você querer chegar do outro lado do rio se você está nadando contra a maré. Então, se você está com uma disfunção hormonal, está nadando contra a maré, por mais que você esteja lá fazendo a dieta, né? Tá lá comendo as suas coisinhas, tudo bonitinho, não vai, pode ter uma interferência hormonal. Mas para que você sustente esse emagrecimento, é necessário que você tenha uma mudança comportamental. Que é aí que eu digo que o sucesso do emagrecimento se chama MEV, mudança de estilo de vida. Então você tem que ter aliado a essa parte, inserir uma atividade, a roda da vida, né? Quem não sabe a roda da vida, a roda do emagrecimento sustentado que eu falo, são uma série de fatores que a gente tem que conciliar, né? Então, realmente, ter uma atividade física, priorizar qualidade, quantidade, ter uma boa noite do sono, porque o sono ele tem interferência à sua alteração hormonal, até saber gerenciar o seu estresse, né? Então, tem várias coisas que determinam o seu ambiente favorável para emagrecimento, mas ele só é sustentado, gente, se ele tiver um planejamento, uma rotina. Tá? Então eu falo assim que é como se fosse a base da pirâmide, entendeu? A pirâmide é o que você tem que fazer e você tem que manter uma base para que isso seja sustentável. Por isso que tem algumas pessoas, e até eu falo, sabe? Qual que é a melhor dieta? Nós nutricionistas, Gui, a gente não gosta muito de falar esse termo dieta, mas é o termo popular, né? Não é dieta, é estratégia que a gente fala, planejamento alimentar, mas a melhor é aquela que você consegue manter, não é a mais eficiente, é diferente, tá? Então, não adianta você querer perder peso e você continua fazendo fazendo sempre as mesmas coisas. Por exemplo, eu tenho pacientes aqui que chegam de 2 anos de low carb, de dieta cetogênica, que não conseguem mais perder peso. O corpo já está adaptado àquela condição metabólica de usar corpos cetônicos para fornecer energia. E isso não é suficiente para que a pessoa perca peso. Então, é interessante mudar a estratégia para que ela continue evoluindo. Mas antes dela seguir para essa estratégia, qual que é o princípio? Ela tem que fazer uma reeducação alimentar. Ela tem que prezar por qualidade. Qualidade estratégia sustentado por um hábito de vida saudável, entendeu? E aí quando você chegar no seu peso ideal, né, aquele que você está satisfeito, aí o que você faz? Você já vai ter toda essa roda alinhada de uma rotina alimentar saudável. E aí você consegue sustentar. Então, meio que eu falando em poucos minutos, é um resumão do que a pessoa precisa para ter um sucesso. Você concorda, Gui? Plenamente concordo, porque as pessoas, primeiro, né, elas não fazem o que deve ser feito, elas começam dando no óbvio, no simples. E a melhor dieta que existe, o melhor treino que existe é aquele que é realmente feito
colocado em prática e que é sustentável. Infelizmente, as pessoas não fazem essa escolha, querem seguir esses treinos da moda, essas dietas da moda, achando que aquilo ali é o que vai ser a resolução dos nossos problemas, né? Não é bem assim. Esse resumão nos mostra tudo que deve ser feito, tudo que deve ser colocado em prática, e mesmo assim, tendo acesso a informação como essa, igual a gente está colocando aqui, as pessoas não conseguem. Porque elas querem os caminhos mais fáceis, querem os atalhos. Ô Gui, isso que você falou, na verdade, assim, todos os pacientes, todas as pessoas, a gente tende a ser imediatista, né? Porque querendo ou não, a gente quer o resultado para ontem. É normal você querer ver o resultado, né? Mas, gente, não é uma semana você fazendo a sua dieta e você vai ver a transformação do seu corpo. Então, foi anos que você levou para ter o quê? Fenótipos mudados, alterados por conta de uma alimentação errada, por conta de um estilo de vida errado. Então, são anos. Ô Gui, só para você ter noção, para você modular uma microbiota, você precisa de 10 meses. Uma pessoa que passa mal de síndrome do intestino irritado, do colo irritado, né, que tem aí sintomas de desbiose e tudo, a gente cuidando, fazendo tudo certo, demora 10 meses para a gente modular. Pensa em emagrecimento. Para a gente sustentar um peso perdido, a pessoa tem que manter o peso perdido por 3 anos. Então, não é simplesmente da noite para o dia. Eu falo para os meus pacientes que é como se fosse, cada dia é você construindo, tipo a sua casa em formação. É como se a gente fosse destruir aquela casa velha, entendeu? É aquele terreno velho, e aí a gente foi construindo novos tijolinhos novamente. Então, moldando a sua casa de novo. Fazendo todo o terreno. Então, é isso. Então, assim, tem que ter paciência, constância, sabe? Esse é o segredo. E tem tudo a sua fase. Eu falo assim que... Gui, você pode me cortar, tá? Estou em casa. A minha irmã fala assim, tá, respira. Eu falo muito, respira, por isso que eu fico com a minha garrafinha de água aqui. Mas, Gui, é exatamente isso que a gente precisa, entendeu? Então, assim, saber a condição que você se encontra, tá? E olha que interessante, quando eu falo qual é a melhor dieta para emagrecimento, que é o tema da nossa live, né? É aquela que a gente tem que saber primeiro como está a sua condição metabólica hoje, tá? O que você vem fazendo, quais os seus hábitos errados que a gente tem que melhorar e como está o seu emocional. Como? Gente, se vocês estão passando por um problema emocional, não adianta vocês quererem mudar uma estratégia, fazer uma dieta agora. Isso vai agravar o seu psicológico, você vai ficar mais ansioso, você vai descontar mais ainda na alimentação, você vai ser 880. E ser 880 é uma bomba para o seu metabolismo. É pior você manter uma dietinha mais branda, entendeu? Realmente, assim, diminuindo um pouco a quantidade, reduzindo os farináceos, os açúcares, do que fazer uma estratégia louca aí, uma estratégia que você não... Fazer um jejum intermitente que você nunca fez, que você nem é certo adaptado, né? Então, assim, qual o momento que você está? Né? Vocês têm. Então, a primeira coisa é você saber quais os tipos de fome que você vem se alimentando. Né? Então, quando eu falo assim, não tem como uma pessoa querer fazer um jejum intermitente se ela não sabe o que é fome real, se ela não come por fome real. Porque quando a fome emocional dela falar e vai falar, ela vai abandonar tudo. Na janela de alimentação dela, ela vai pôr tudo a perder. E aí ela vai ter aquele efeito ioiô, né? Vai ter efeito rebote. É aquela pessoa que não sai do lugar. Entendeu, Gui? Então, assim, é meio que muita coisa, gente. Eu fico louca. Nem sei mais, tem tanta coisa pra gente falar. Porque igual você falou, né? 1 hora para falar sobre isso é pouco tempo demais. Isso aqui é horas e horas de fala, horas e horas de discussão. Mas um detalhe importante, o último workshop que nós fizemos, há uns 2 anos atrás, quando você me explicou sobre a microbiota intestinal, eu achei aquilo ali fenomenal, porque a maioria das pessoas, naquela época, não sabiam o que era. E eu acredito que ainda hoje, a maioria não saiba a importância que é a microbiota intestinal. E você colocou um ponto muito interessante, da quantidade de tempo que é necessário para realmente perder aquele peso, para não voltar aquele peso. Fala um pouquinho sobre isso com a gente. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu sou apaixonada pelo intestino.
realmente eu estudo intestino, sempre, apesar de eu ser, né, eu acho que ser conhecida como nutricionista esportiva, eu sempre estudei intestino, por quê? Porque eu tenho a síndrome do intestino irritável, tá? Então, assim, fazem 12 anos, desde a morte da minha mãe, né? Então, geralmente, uma pessoa, o intestino está muito ligado a questões emocionais, tá? E eu falo que todas as pessoas têm um órgão somatomático, tá? Então, um órgão que é mais fraco. E aí a gente descarrega as nossas emoções, as nossas tensões para esse órgão, né? Então, assim, é aí que surge o câncer, é aí que surgem as doenças autoimunes. Se o seu sistema... Não adianta, gente, a minha saúde ser foda se meu emocional tá fraco. Corpo e mente têm que estar bem alinhados. Então, após a perda da minha mãe, o Gui, 10 meses, exatamente 10 meses se passaram, e aí eu comecei a apresentar, eu tinha acabado de formar, tá? Na verdade, eu perdi minha mãe, eu estava formando, e aí eu comecei a ter vários problemas aí, perdi muito peso, tudo que eu comia eu passava mal, e fui em vários médicos, fiz vários exames, vários, e ninguém diagnosticava, nenhum médico diagnosticava. E aí eu fui estudar intestino, né? Então, assim, desde sempre eu cuido do meu intestino, né? Eu mesmo, sozinha, consegui me tratar e realmente ver o que eu tinha, né? E desde então eu venho estudando. Por isso que eu gosto muito da microbiota. E hoje, acho que já de uns 5 anos, né, pra cá, vem se falado muito da importância da nossa... Eu falo que a nossa microbioma, o nosso microbioma, né, o nosso intestino, tem mais bactérias que vivem lá do que células, tá? Então, assim, a gente tem como se fosse um universo que vive dentro da gente. E quando a gente está com o sistema, eu falo que 70% do nosso sistema imunológico, Gui, ele se encontra no nosso intestino. Então, ele é um portal para doenças. Tá? A gente sabe, daqui a uns anos, tem os testes genéticos que são testes caros, né? Mas daqui a uns anos, Gui, já se fala nisso. Você vai avaliar a pessoa, o fenótipo da pessoa pelo microbioma dela. Então você vai conseguir identificar pelo microbioma dela se ela é uma pessoa que tem tendência a ter obesidade, né, pelo tipo de bactérias que estão habitando o intestino dela. Então, a gente sabe que tem bactérias de pessoas obesas que são diferentes de bactérias de pessoas atletas, de pessoas magras, somente pelo microbioma, tá? Então, assim, para vocês verem a importância de ter um microbioma saudável, né? Então, assim, por exemplo, quando eu não estou com o meu emocional muito equilibrado, descarrega direto no meu intestino. Né? Então, porque a gente está tudo totalmente ligado. Por exemplo, se você não tem um intestino saudável, como é que você quer realmente transformar triptofano, que é um aminoácido precursor de serotonina, para enviar pelo nervo vago para o seu, que é um neurotransmissor, a serotonina, né, para o seu cérebro, para você diminuir sua ansiedade? Então fica tudo desregulado, você não tem essa percepção de fome, de saciedade, fica mais ansioso. Então tá tudo ligado. O nosso corpo, eu falo que é uma rede de conexões, entendeu? Então não adianta você... por isso que eu falo que qualidade alimentar importa, tá, Gui? Porque a qualidade tem totalmente impacto nas bactérias que você está alimentando no seu intestino. Então, assim, não adianta a gente só falar assim, vou comer pouco para emagrecer. Não. Tem pessoas que realmente têm que comer pouco, mas tem que comer bem, tá? E não é comer pouco, tá? Porque comer menos do que você gasta, do que sua taxa metabólica basal, isso só vai atrapalhar a sua função metabólica normal. Você vai começar, eu falo assim para os meus pacientes que é como se você estivesse trabalhando na sua reserva. Então, sempre trabalhar em marcha lenta, né? Então, trabalhar sempre no seu menor potencial. Seja de produção hormonal, seja de síntese proteica, como é que você quer reparar um treino, né, fazer uma síntese proteica de um treino bem feito, como é que você quer ter energia para você treinar. Então não é comer pouco, é comer o suficiente, o certo, para que seu corpo trabalhe da melhor forma possível. A gente fala melhorar a sua eficiência metabólica. Pessoal, vocês estão vendo quão complexo mas ao mesmo tempo quanto é simples. Essa questão da microbiota intestinal, quando a gente conversou sobre isso a primeira vez, eu já achei fenomenal, porque muitas pessoas não se atentam a isso. E a maioria também não sabe nem o que é e para que funciona.
Então, quer dizer, essas intervenções, essas loucuras que a gente vê por aí, dieta de baixas calorias, essas intervenções que não vão de encontro, tendo esse estudo por trás que você falou, questão hormonal, questão metabólica, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E claro que nesse processo de emagrecimento, tudo vai falar mais alto. Questão de ansiedade, questão de depressão, essas fomes que estão por trás, a gente tem que tomar muito cuidado no estado emocional que a gente está passando naquele momento. Perfeita a sua colocação, qual o estado emocional que você está agora. E quando a pessoa ela está com sobrepeso, ela está com obesidade mórbida, alguma característica nesse sentido, ela já está passando por um estado emocional um pouco diferente do balanceado. Já está despertando algo nela. Seja um pensamento negativo, aquele sentimento negativo, seja a própria ansiedade, seja já a depressão instaurada. Então isso, pessoal, a gente tem que levar muito em consideração. Tá vendo? Vocês estão vendo os mecanismos que a gente tem que ter como parâmetro para realmente colocar o emagrecimento em prática. Oh, perfeito. Esse último dia tinha que ser nós, né? Que bom! Aqui, uma coisa que você falou, eu faço uma ferramenta com os meus pacientes, você falando desse tipo assim, como identificar a fome, né, que eu me alimento? Qual fome que real que eu me alimento, né? Então, uma forma bacana é você fazer um diário alimentar, tá? As pessoas podem pegar um caderno, nossa, gente, eu adoro rabiscar, todo lugar eu tô escrevendo com a minha agenda, vocês pegam um caderninho, tá? E aí vocês colocam o horário, tá? O que você comeu, e aí vocês, após você comer, né? Então você coloca, por exemplo, meio-dia, almocei. O que eu comi? Eu comi arroz, feijão, um bife, um pedacinho de uma bananinha frita. Não tô falando eu não, tá? Tô dando exemplo. E aí você coloca, o que você estava sentindo, né? Fome. Qual era o seu grau de fome de 0 a 10? Nossa, estava com fome 7. Eu estava com fome. Tá. E aí você coloca. O que você qual o sentimento que você estava sentindo? Era a fome e o grau da fome, né? Aí a sua próxima refeição, você vai pôr, vamos pôr 1h30 da tarde. Aí você põe assim, que horas que você comeu? 1h30. O que você comeu? Um pedaço de chocolate. Um sonho de valsa, né? Um chocolate. O que você estava sentindo? Vontade de comer. Como estava, qual era o sentimento que você estava sentindo? Ansiosa, ociosa, estava esperando alguém, estava esperando uma ligação, tô triste, que aí você começa a identificar. Aí você olha para a última refeição, comi meio-dia. De meio-dia a 1h, não tem como ser uma fome real. A partir de 4 horas que é uma fome real. Não tem como ser uma fome real. Então você está alimentando outras fomes. Tá? E aí você faz isso, Gui, é incrível, é incrível. Quando você consegue perceber isso em você, você fala, meu Deus, eu tenho alimentado mais outras fomes do que a fome real. Tá? Então é muito legal essa ferramenta que eu uso com os meus pacientes para eles identificarem, né? Você vem comendo mais por fome real ou por fome emocional? Né? Então é muito, não tem como, você vê muito, nítido. Geralmente a fome emocional é muito próxima à outra refeição. Você escolhe, né? Por exemplo, vamos supor essa pessoa que comeu por fome emocional, né? Vontade de comer um docinho, ela não ia pegar uma pera, ela não ia pegar uma cenoura para comer 1h da tarde, né? Então, assim, ter essa percepção traz... Eu falo assim, gente, vocês só conseguem mudar se vocês sabem onde está o erro. Ninguém muda o que não sabe onde está errando. Por mais que vocês achar, não é saber, tá? Então, muitas vezes, Gui, as pessoas, elas não sabem que elas comem errado. Mas elas não sabem, fica muito no achismo, entendeu? Eu sei que eu comi chocolatinho, que eu não comi errado. Mas quando elas colocam no papel isso, e elas definem isso, elas sabem que elas estão comendo, o que elas estavam sentindo nessa refeição, o porquê que elas comeram, quanto tempo que essa fome emocional chega. Então é muito interessante ter essa percepção. Então é uma forminha bem bacana aí da pessoa se autoajudar. Não, além de interessante, é muito importante a pessoa parar de colocar a culpa no outro e começar a vivenciar o que realmente está sendo feito. Escreveu, tá lá. Foi ela quem fez. Foi ele quem fez. E, baseado no que você falou em relação a essa fome real de 4 horas, vou começar com a primeira pergunta, porque já são
3h30. Vamos lá, a gente tem meia hora. Passou rápido. Ó, a regra de comer de 3 em 3 horas deve ser levada a risco mesmo sem fome? Não, sou totalmente contra, tá? Pessoal, a partir do momento que vocês sabem o que é fome real, vocês têm que comer por fome real, tá? Então, vocês não têm que comer a cada 3 horas. Né? Por que hoje o jejum intermitente ele é tão difundido? Tá? É uma boa estratégia, assim, para perda de peso. O problema é aquela pessoa que ainda não sabe fazer, não é uma pessoa certa adaptada, uma pessoa ainda que come por outras fomes que não a fome real e tenta fazer o jejum. Aí ela pode dar um tiro no pé porque ela vai alimentar mais outros tipos de fome, tá? Que não é a questão. Mas você não precisa comer de 3 em 3 horas para o quê? Para perder peso, para aumentar seu metabolismo. Isso é mito, 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 mito. Tá? Você tem que comer o suficiente quando você sentir fome. Tem gente que come 3 refeições por dia e tá tudo certo. Tem gente que come também. Quando a pessoa come com mais frequência, Gui, com menos intervalos entre si, é muito importante que esse tipo de pessoa... Ou ela tem um gasto energético muito aumentado, uma pessoa que treina, né, uma pessoa que está visando performance, é uma pessoa que tem uma alimentação, ou não, que ela quer perder peso, mas ela está mantendo o peso legal, é uma pessoa que tem a quantidade e a qualidade bem determinadas na alimentação, para não dar pico de insulina. Tudo bem? Então, é interessante essa pessoa que tá tudo certo, se a pessoa está mantendo seu pezinho saudável, comendo a cada 3 horas. Mas aí ela tem que priorizar qualidade e quantidade, tá? Mas isso é um verdadeiro mito. Comer de 3 em 3 horas não acelera o metabolismo de ninguém, tá? Perfeito. Bom, vamos ver. Você conhece esse livro, O Discreto Charme do Intestino? Que a Lúcia... Lúcia, é do David Perlmutter? Você sabe quem é o autor? Que eu não conheço. Eu não sei, eu acredito que é do David Perlmutter. Eu cheguei a ler 2 livros dele, tá? Esse O Discreto Charme do Intestino eu ainda não vi. Eu gosto muito eu acho que eu tenho quase certeza, tá? Não tô dando. Eu tenho que verificar se é desse mesmo autor. Que escreveu A Dieta da Mente, que é um livro muito, muito bacana. Se você leu esse O Discreto Charme do Intestino, não deixe de ler esse aí, que chama A Dieta da Mente, tá? E ele fala a importância do intestino e o cérebro. Não, eu não vi, Lúcia. Bacana. Eu até anotei aqui, ó. Eu anoto tudo que vocês escrevem. Bacana, eu vou procurar ver sobre esse livro, não li. Olha só, existem alimentos, chás que diminuem a ansiedade? Sim, vários, tá? Eu falo, gente, ainda mais nesse invernozinho, nesse friozinho, é muito interessante vocês aumentarem a ingestão de chás, porque, querendo ou não, a ingestão de água fica muito aquém. Então, assim, tem alguns chás bem interessantes para a questão de ansiedade, tá? Que é o chá de melissa, chá de camomila, chá de angélica. São chás que têm mais ações ansiolíticas. Tá? Então, assim, sempre, por exemplo, uma pessoa que está procurando por chá para diminuir a ansiedade, deve também evitar os chás mais termogênicos, né? Tipo assim, evitar chás de guaraná, cafeína em excesso, né? Então, evitar um pouco esses chás mais termogênicos que vai te excitar e procurar esses chás principalmente mais no final do dia, né? Então, desde as 17 horas, evitar qualquer tipo de estimulante e entrando com esses chás mais ansiolíticos, tá? Então, eu gosto muito do chá de camomila, muito mesmo. É tão interessante, tem um artigo bem antigo já, que ele mostra que o chá de camomila ele tem uma ação bem bacana ansiolítica, e ele mostrou o foco para vestibulandos. Olha que interessante. Então, não é que ele vai te fazer dormir, ele não causa sono, mas ele diminui a sua ansiedade para aumentar a sua percepção de foco, para você prestar atenção, tá? Bacana. E realmente são as perguntas da Juliana. Legal, Ju. Tá participando firme com a gente aí no grupo lá no Telegram. Qual perda de Show de bola. Qual perda de peso semanal é considerada saudável e mais propensa a não ter efeito rebote? Excelente pergunta. De quem que foi? Olha, mulher ou homem? Mulher. Você não foi da Juliana também. Tá. De 300 a meio quilo seria o ideal, tá? Seria uma perda de peso fisiológica.
tá? É claro, pessoal, isso é muito variável. Por exemplo, se você está numa estratégia, né? Você está comendo normal e de repente faz uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, você tem muita perda de água. Então você pode ter uma perda maior nas primeiras semanas, que é de água, tá? Então, geralmente, as 2 primeiras semanas é mais água que você está perdendo. Não quer dizer que no começo fez mais efeito e depois parou de fazer efeito. Não é isso, tá? Então você diminuiu a sua retenção hídrica. Nada mais do que isso, tá? Então, então, por isso que o início de qualquer mudança de estratégia gera um impacto maior na balança. Tá bom? Então, as primeiras semanas, a segunda e a terceira semana, tem uma perda maior de água, tá? Depois da terceira à quinta semana, você começa a perder mais glicogênio. E a partir da sexta até a 8ª semana, você perde mais os seus triglicéridos, seus ácidos graxos. Por isso que eu falo, continue por uma estratégia por no mínimo aí de 8 a 10 semanas. Tá? Mas respondendo a pergunta, o fisiológico normal seria de 300 a 500 gramas por semana. Isso é muito variável dependendo de peso. Quanto mais peso a pessoa tem que perder, mais ela vai perder, tá? Mas não quer dizer que ela perdeu mais gordura, mas mais peso ela vai perder. Então quer dizer, utilize o princípio dos 3 Cs. Comece, continue e conquiste. Consistência. Amei! O que faço para conter a ansiedade de comer doce? Olha só, e beliscar na madrugada. Olha, essa pergunta é bem complexa, tá? Exatamente, a primeira coisa é você entender o porquê que você está acordando para comer, né? Por que ou você não está dormindo e está buscando a comida para recompensar? Porque se a pessoa está comendo de madrugada, ela está usando doce, ela está usando isso como gatilho para alguma coisa, tá? Então, assim, tem várias coisas, Gui, aqui falando da parte funcional, que a gente podia usar para diminuir essa vontade de comer doce, né? Eu tô falando dos manipulados, dos fitoterápicos. Um picolinato de cromo, um 5-hidroxitriptofano, que é precursor de triptofano, né? Precursor de serotonina. Então, tem as estratégias que a gente pode usar junto a isso, mas somente usar isso não é suficiente. Então, o que a pessoa tem que fazer? Primeiro, ela tem que reconhecer qual fome que ela está se alimentando de madrugada, ou por que ela está buscando esse alimento. Uma coisa, por exemplo, ela fez muita restrição durante o dia, comendo menos que a taxa metabólica basal. Em algum momento do dia, o corpo vai pedir algo para fornecer glicose para ela, para o cérebro dela, já que ela está comendo menos que a quantidade mínima que ela deveria comer. Então aí, se ela se restringe muito, 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 menos do que ela deveria, uma hora o corpo dela vai tentar compensar. Tá? Então ele usa, aí o corpo ele vai querer, uma forma rápida de pegar essa glicose é querendo o quê? Açúcar, querendo doce, tá? Então isso é muito característico de pessoas que fazem uma restrição calórica muito severa, tá? Mas não tem como a gente avaliar em uma simples assim, né? Então eu tô supondo isso. Então a gente tem que avaliar mais a fundo. É uma deficiência de algum mineral? Será que ela tá com deficiência de cromo? Uma deficiência de magnésio, né? Na questão que atua na questão de neurotransmissores, né? A dieta dela tá totalmente inconstante. Então a gente tem que ver, tem que ser mais avaliado, tá? Eu tenho certeza. Mas pode falar. Pode falar. Mas assim, a gente falou o quê, né? Mas a solução para isso, tá? Seria tentar procurar algo saudável nesse momento. Que come uma bananinha com uma aveia. A aveia é super interessante porque ela tem triptofano, né? Então, se a sua questão for por uma deficiência mineral, ela vai. A banana, ela tem a frutose da banana, o carboidrato. É muito melhor você comer isso do que você comer um pote de sorvete, tá, gente? A gente tá falando aqui de mudanças, né? Então a gente tá trocando o que é ruim por uma coisa boa, um alimento nutritivo, né? De valor nutricional. Então, se ela tá comendo aí um pote de sorvete de madrugada, troca por uma banana, por uma aveia, tá? Então, assim, vai ter aquele docinho da banana, vai ter a aveia que vai ajudar no aumento do triptofano do seu corpo, né? Porque a aveia é rica em triptofano. Então, você consegue ir conciliando até você ajustar isso aí, tá? Eu tenho certeza que as pessoas estão tendo alguns insights, né? Do que a gente está falando aqui, porque tudo está ligado
Tem todo total sentido, desde lá no início, quando a gente começou a falar, até agora, nos 3 pontos principais, né? Qualidade, quantidade e planejamento. Então, para você realmente atingir o que você precisa, tem que ir mais a fundo. Tem que entender melhor qual que é a sua necessidade. Não simplesmente ficar só no déficit calórico. Perfeito. Bom, refeição livre é mais benéfica ou maléfica em uma reeducação alimentar? Amei essa pergunta, é uma dúvida muito, muito comum mesmo, muito boa essa pergunta. Pessoal, é o seguinte, adorei essa pessoa, dá para saber que ela tem conhecimento, tá? Sobre alimentação saudável, porque ela falou refeição e ela não falou dia. Primeira coisa, dia do lixo, né? Que era muito usada essa terminologia. Não indico para ninguém, a não ser que seja atleta de alta performance, principalmente fisiculturista ou lutadores, que tem um percentual de gordura menor do que 10%, 7%. Como somos meros mortais, né? Queremos só perder umas gordurinhas. Então, esse não é válido. Não é válido. Agora, a refeição livre, eu acho ela super bacana de ser utilizada quando utilizado com inteligência, Gui. Eu sou super a favor da refeição livre. Por quê? Olha que legal, pessoal. Quando você dá uma refeição livre na semana, isso é insuficiente para te engordar, para pôr todo o seu planejamento, tudo que você fez, por água abaixo. Então, você usa essa refeição livre para você alimentar a sua fome social com seus amigos, para você alimentar a sua fome comportamental de estar diante um aniversário, um churrasco, um aniversário da sua irmã, da sua mãe, entendeu? Para comer aquela comidinha que a sua avó fez, um pãozinho de queijo delícia, para você se alimentar a sua fome emocional. Então, vai fazer bem para você, sim. Na verdade, Gui, eu sou muito assim, hoje em dia, né, eu acho assim, com o passar dos anos, eu era mais rígida, né, como nutricionista. Hoje eu acho isso tão importante, né? A pessoa que se abdica disso, porque ela vive de dieta, tá tudo errado. Tá? Porque ela não vai viver assim para sempre. Então, eu sou super a favor da refeição livre. Eu tenho a minha refeição livre e eu indico para todos os meus pacientes, tá? Não quer dizer que você vai morrer de beber, entendeu? Vai encher a cara até cair no chão. Não quer dizer que é para você comer a torta inteira de doce, o bolo inteiro, o pacote inteiro, o pote inteiro de sorvete. Não é isso. É você se permitir. É diferente. E além de se permitir de ter essa refeição livre, lembrar de voltar para o que era normal, né? O que foi proposto. Sim. A refeição, né? É você realmente entender aquilo como se fosse uma bonificação, por você ter feito tudo certo. Mas acabou aquilo, volte para sua alimentação. E outra coisa, gente, vocês podem ter prazer, eu falo isso muito para os meus pacientes, quando você começa a realmente comer para se nutrir e usar o alimento quando bem-vindo para comer, alimentando as outras fomes, eu falo que é a regra dos 90-10, né? Então, não faça 90 certo. Use os 10% do seu dia para alimentar sua fome emocional. Mas olha que interessante, você pode ter o mesmo prazer comendo um brigadeiro do que 10 brigadeiros. A diferença é que quando você come um brigadeiro gordo, não tô falando brigadeiro fit não, tô falando brigadeiro, né? Brigadeiro de colher. Quando você come, eu vou falar aqui de coisa né, gostosa, né? Quando você come somente um brigadeiro e se contenta com isso, Gui, você se sente vitorioso, né? Falando aqui pra mim, você se sente assim, empoderada. Nossa, eu me resisti com o brigadeiro. Comi o brigadeiro e estou me sentindo super bem, leve. Enfim, quando você come 10 brigadeiros, você tem aquele sentimento de culpa, né? Então fala, nossa, eu coloquei tudo a perder. E aí te gera uma desmotivação para você querer continuar. Então aí você quer abandonar porque você acha que já colocou tudo a perder. Olha outros gatilhos que vão te levar a comer 10. Né? Então é importante também, por isso que eu falo, saber comer, quando a gente fala refeição livre, é se permitir. Não é falar assim, agora eu posso tudo. Não é isso, é se permitir, tá? Exatamente, perfeito. E a nossa última pergunta de hoje, eu achei interessante como foi essa pergunta. Como faço para ficar igual você e a Camila? Essa foi boa para fechar, né, Gui? Estou com sobrepeso e o meu desejo é ser um corpo definido. Obrigado pelo definido.
Ó, o segredo, gente, de todo o meu coração, o segredo é constância, tá? Então, assim, não é... Olha, gente, é como se fosse, igual eu falei pra vocês no começo da live, é uma construção de um metabolismo bom, uma construção. Então, assim, quanto mais tempo você passou gordinho, mais tempo para você, mais tempo, tá? Será para você conquistar um corpo magrinho. Então, o seu corpo está reconhecendo que isso faz parte do seu eu. Você quer mudar e você pode mudar. Você tem essa condição, mas você vai ter que trabalhar mais, infelizmente, tá? Então, assim, eu, graças a Deus, comecei a fazer as minhas escolhas quando eu tinha 15 anos. Eu nunca tive... Pra você ter noção, eu acho que eu nunca pesei mais do que eu peso hoje. Nunca. Entendeu? Então, sair desse meu peso é muito difícil. Rapidamente eu volto, né? Então, assim, é por isso que eu falo, a pessoa que quer emagrecer, ela criou um histórico até chegar a esse peso. Então, ela tem que ter paciência, tá? O nosso corpo, gente, é uma máquina. Então, a gente chega muito mais rápido do que levou esse anos para construir esse tecido adiposo. Tá? Mas ela vai ter que fazer o quê? O inverso, o caminho inverso. Então, é o quê? Ter disciplina, ter constância e não perca a fé. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que manter a fé, porque você está no caminho, não desiste. Olha, eu conheço a Camila, deve ter mais ou menos uns 10 anos, e realmente eu ponho a mão no fogo porque ela está falando no sentido de escolhas. Porque desde quando eu conheci até hoje, é só melhoria, né? É só evolução, qualidade muscular. Quando você foi para o campeonato, mesmo assim, é só evolução. Isso a gente tem que ter, claro, a clareza de escolhas, no sentido que é nosso corpo, é nossa saúde que está sendo colocada como prioridade. Ana Cláudia, qual a quantidade de jejum intermitente apropriado para fazer por semana e quanto tempo de jejum? Ana, aí a gente tem que avaliar duas coisas, tá? Qual o objetivo do jejum intermitente? Saúde, longevidade ou emagrecimento? São diferentes, tá? São diferentes. Quando a gente fala de longevidade, de saúde, a melhora da atividade mitocondrial, vários outros benefícios que tem o jejum, tá? Uma vez na semana seria o suficiente, tá? Agora, quando a gente fala de questão de emagrecimento, e outra coisa, tanto o emagrecimento quanto para a longevidade, é interessante 16 horas de jejum, tá? 16 horas a 18 horas de jejum seria o ideal para questões de emagrecimento. Vocês podem fazer 3 vezes na semana. Tem gente que pode usar essa estratégia mesmo, fazer por 2 semanas o jejum intermitente, não tem problema, mais consecutivo, e abrir no final de semana. Tem estratégias que a gente, como o aporte calórico, é uma estratégia super bacana, viu, Gui? Por exemplo, os bebuns, para os cachaceiros. Segue, fala assim, gente, tem paciente que tenta negociar comigo, sério. Ele fala assim pra mim, Camila, é o seguinte, eu tô aqui, né, com você, mas eu só vou fazer, né, a sua dietinha, o seu planejamento, se a gente negociar. Se você não tirar minha cerveja do final de semana. Então, assim, tem pessoas que tentam negociar comigo. Aí a gente negocia, né? Nem 8,80. Vamos lá, vamos achar um intermediário. Para esse tipo de pessoas, é interessante até fazer o jejum intermitente no final de semana. Olha que interessante. Tá? Então, a pessoa faz a alimentação normal de segunda a sexta e sábado e domingo faz o jejum intermitente de 16 horas. Tá? Então, ela tem aquela pessoa que, por exemplo, começa comendo churrasco com cerveja, né? Geralmente sábado à tarde, vai embora, para de comer às 18, come no domingo só na hora do almoço. Entendeu? Então, seria uma estratégia super interessante para evitar o acúmulo de gordura, tá? Então, assim, respondendo, né, a pergunta, depende do tipo de estratégia que você está dando, tá? Para questões de emagrecimento, eu costumo passar 3 vezes na semana, de 2 a 3 vezes na semana, um jejum de 16 horas, já é interessante. Mas a pessoa que não está acostumada a fazer jejum, ela pode começar aos poucos, né? Então, comece, por exemplo, vamos supor que a sua última refeição era 8 horas da noite. Tenta fazer, e a sua primeira refeição era 6 da manhã. Comece, então, terminando, fazendo sua janta às 7 horas, e em vez de comer às 6, comer às 8. Já vai aumentando essa janela de alimentação, né? Para você se condicionar o seu corpo no jejum.
tá? Então, assim, aumentando fonte de gordura, que tem um poder sacetogênico maior. Então, são estratégias interessantes para você fazer o jejum sem sofrer, né? Porque é muito ruim você sentir fome, sentir nauseado, sentir com dor de cabeça. Então, é tudo uma certa adaptação. E a pessoa ter certa adaptação também, que é uma pessoa que é certa adaptado, o que é isso? Pegar corpos cetônicos para te fornecer energia, não precisar pegar glicose, tá? É variável, né? Então, tem pessoas que demoram para entrar em certa adaptação 2 meses. Tem pessoas que entram em 2 semanas. Tem pessoas mais certa adaptadas que entram em 1 semana, tá? Então, assim, não desiste. Vai indo com calma. Vai espaçando essas janelas de alimentação até você conseguir, tá? Ótimo. Pessoal, vamos ter que fechar essas perguntas. Essa vai ser a última pergunta de hoje, que nós vamos programar para a gente ter mais momentos como esse. É da Vicentine. Se a gente se alimenta certinho durante o dia, pode tirar a janta? Tirar a janta é não comer a janta? Bom. Como assim? Repete. Mas ele Vicentine. poderia entrar no jejum. No jejum. Isso. Sim. Sim, perfeito, né? Se você quer tirar a janta, não tem nada errado contra isso. Você pode tirar a janta e fazer um jejum que não seja um jejum de 16 horas, que seja um jejum de 12 horas, tá tudo certo, tá? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que me dou bem com jejum, tá? Eu treino muito bem em jejum, mas como eu treino muito pesado, né, Gui, você sabe, gosto de fazer os meus treinos intensos, né, por exemplo, durante esse momento quando as academias estão fechadas, eu tô pegando firme na corrida. Então, por exemplo, eu corro 14K, aí eu tô de jejum de 12 horas, e aí eu só vou comer meio-dia, 1h da tarde. Então, assim, o meu metabolismo é muito acelerado e fico com muita fome depois de 14K. Pra que eu vou fazer o jejum? Então, pra mim, não convém fazer o jejum, tá? Mas eu acho uma estratégia super interessante, tá? Para perda de peso, para emagrecimento. Quando bem orientado, né? Ah, vou fazer jejum, tô passando mal, vou fazer atividade aí física e de repente passo mal. Calma, você ainda não tá certo adaptado, então talvez não é interessante você fazer o jejum nesse momento, né? Então vamos comer alguma coisa mais leve antes da atividade física, com uma carga glicêmica menor. Vamos dar uma fonte de gordura nesse pré-treino, né? Vamos dar uma fonte de aminoácidos de rápida absorção. Então, assim, gente, não existe o certo e errado. Existe o certo e o errado para você no momento que você se encontra. Essa é a diferença. Pessoal, a gente tem que entender que a necessidade é de cada um, tá? Então, quanto mais específico, quanto mais individualizado for a sua estratégia, mais você vai ter respostas positivas ao longo desse processo. Não é uma receita de bolo que isso vai servir para todos. Não, cada um responde de formas diferentes. Independente de ser homem, independente de ser mulher. Bom, pessoal, eu vou ter que encerrar com a Camila, que eu quero fazer o fechamento hoje para vocês, que hoje é o último dia da semana do emagrecimento. Uma semana que teve a duração de 8 dias. E claro, que não poderia ser melhor a gente trazer a Nutrifera, Camila Oliveira. Querida, muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer enorme estar falando com você. Sempre uma honra poder ter você aqui falando, mostrando esse conhecimento que você tem. E pode ter certeza, pessoal, que a gente vai marcar mais vezes e nós vamos levar mais conteúdo para vocês aí. Muito obrigado, querido. Foi um prazer e a honra é minha. Um beijo grande para todo mundo aí. Show, querida. Um beijo. Fique com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.